Eu estava atendendo um cliente e ele me fez uma pergunta que me fez refletir muito sobre o mundo dos negócios, sobre como que a gente deve conduzir os nossos negócios e eu quero conversar um pouquinho contigo hoje sobre a pergunta que ele me fez. A pergunta mexeu comigo, uma pergunta me deixou um pouco preocupado e me fez fugir um pouco do automático do nosso dia a dia. E essa pergunta, definitivamente, eu acredito que vai fazer muito sentido para você, que é empreendedor, que é advogado, que está querendo construir o seu negócio e pensando num contexto de proteção, num contexto do porquê você efetivamente está realizando isso. E essa pergunta, definitivamente, ele me fez refletir durante todo o dia. E aqui eu quero te revelar o que eu respondi para ele depois que ele me fez essa pergunta e o quão foi importante, tanto para ele quanto para mim, essa conversa que a gente teve hoje. E antes de me fazer essa pergunta, ele me contou que a esposa, que é sócia dele nesse negócio, eles trabalham no ramo de investimentos, e ela estava grávida do segundo filho, eles já tinham uma filha, né, um pouco maior, e eles estavam então construindo um negócio que é da família, um negócio que ambos, né, tanto ele quanto a esposa, dedicaram muito tempo, muitos anos de trabalho e conseguiram alcançar alguns resultados dentro desse negócio, mas que esse novo filho, né, estava trazendo para eles um contexto diferente, um objetivo diferente, um pensamento um pouco diferente e principalmente conectado com alguns desafios que eles tiveram durante esse início de 2025 dentro do negócio deles, fez eles definitivamente refletir um pouco mais sobre o destino do negócio deles. E definitivamente, a pergunta que ele fez, talvez é uma pergunta que você pode se fazer muitas vezes durante o dia. Uma pergunta que eu decidi me fazer mais a partir disso que ele me contou no dia de hoje, as preocupações que ele apontou para mim no dia de hoje, e eu vou revelar todas aqui nesse vídeo. E eu vou revelar aqui também os três pontos que eu falei para ele depois que ele me fez essa pergunta, que eu entendo que seja justo e que seja correto serem aplicados no negócio dele, para que definitivamente ele tenha a resposta para a pergunta dele. Para você que é novo aqui, meu nome é Otávio Favreto, eu sou advogado, sou empreendedor e aqui nesse canal meu objetivo é falar sobre o mundo jurídico e o mundo dos negócios e principalmente mostrar um destino de prosperidade e crescimento para você que está aí do outro lado nos seus negócios, na sua advocacia. E o meu objetivo aqui é cada vez mais trazer clareza para você da minha experiência no mundo dos negócios. Então, se inscreve aqui no meu canal, que quando você se inscreve, o YouTube entende que esse conteúdo é bom, é relevante, e ele entrega para cada vez mais e mais pessoas e me incentiva a estar aqui produzindo cada vez mais conteúdo para você que está aí do outro lado. Conto com a sua inscrição. E veja bem, a pergunta que ele me fez foi: Otávio, como que eu, a partir de agora, protejo a minha esposa e protejo os meus filhos do risco do meu negócio? Como que hoje eu galgo estratégias para que, se alguma coisa der errado, eu consiga proteger a minha família e os meus filhos do risco do meu negócio? E essa pergunta veio depois dele me contar que no início de 2025 ele teve alguns processos trabalhistas. Nesses processos trabalhistas ele teve que pagar algumas indenizações, teve que fazer alguns acordos, acordos que ele havia combinado com seus colaboradores de uma forma, que eles estavam seguindo de uma forma correta, porém esses colaboradores tiveram uma demanda contra ele e essas ações fez com que ele repensasse em alguns pontos que ele estava tomando de estratégia no negócio dele, e a principal pergunta foi como que ele protege a esposa dele e os filhos dele de todo esse risco empresarial. Ele disse: Otávio, eu tenho muito risco empresarial, todos nós temos muito risco empresarial, e eu preciso tomar algumas medidas de precauções para que a gente se proteja disso. Vai que a gente cometa alguns erros durante todo esse processo, assim como foi essas questões trabalhistas, que a gente buscou fazer o certo, mas no final de tudo acabou que as pessoas não entenderam, a gente se desentendeu e teve essas discussões, e eu tive que tirar um dinheiro que não estava previsto para pagar. E se quando eu crescer eu tiver mais risco ainda, eu tiver algumas ações assim, eu preciso proteger a minha família. E é justo.
você como empreendedor, eu como empreendedor, refletir sobre isso. Como que eu protejo a minha família do negócio? Aí eu refleti. Já pensou se a gente, não por intenção, mas pelo risco mesmo do negócio, pelas decisões que a gente toma, a gente comete alguns tipos de erros dentro do nosso negócio. E se a gente toma a decisão de crescimento e esse crescimento ele não dá certo? Tudo é um risco, tudo é um fator de aprendizado. E muitas vezes a gente não vai ser 100% assertivo. Por mais que a gente busque os profissionais certos, por mais que a gente busque investir da maneira certa, por mais que a gente busque ter clareza, a gente não sabe o destino da decisão que a gente toma. E eu também estou passando por um processo de muitas decisões nos meus negócios, além do escritório de advocacia, a gente tem um grupo de empresas que trabalham no mercado imobiliário, e a gente também está passando por um processo de decisões e que vão almejar riscos maiores. Isso me fez refletir. E se eu tomar uma decisão, como que eu protejo a minha esposa e o meu filho ou filha que está vindo agora? Porque eu também, no final de 2024, descobri que vou ser pai. Isso começa a fazer sentido quando a gente também está no mesmo barco que essa pessoa. E eu comecei a pensar diferente. Desde o momento em que eu descobri isso junto com a minha esposa, a gente ficou muito feliz. Se você já passou por isso, sabe do que eu estou falando. Mas isso, por um outro lado, faz a gente refletir também. Como que eu alcanço mais segurança para minha esposa? Como que eu alcanço mais segurança para minha sucessão, para minha geração? E isso tocou muito em mim. E eu acredito que você já deva ter se perguntado isso também. E aqui eu quero deixar as 3 coisas que eu falei para ele e que eu também acredito que eu faria da mesma forma para proteger o meu negócio. E o terceiro ponto é um ponto muito importante. Eu quero deixar aqui para vocês esses 3 pontos para que você reflita também. O primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui é que para proteger um negócio, mesmo que você não tenha holding, a holding patrimonial ela tem uma estrutura e a holding não é o momento para esse cliente que eu estou falando. Ele está estruturando a empresa dele ainda, por mais que ele esteja com um grande nível de faturamento, ele está estruturando os processos da sua empresa ainda. Então não adianta falar de holding se eu não tenho estrutura de processos. Primeiro precisamos criar as estruturas de processo para depois construir uma holding que protege definitivamente o patrimônio da empresa, o patrimônio da pessoa física e a família através de uma sucessão empresarial e através de uma sucessão patrimonial também. Mas não é esse caso. E talvez você também esteja percebendo que não é o momento de você pensar nisso. E aqui eu quero deixar as dicas que eu deixei para ele. O primeiro ponto que a gente precisa pensar é que a gente precisa criar uma blindagem trabalhista. Definitivamente, o maior risco que a gente tem hoje dentro do negócio são as questões trabalhistas. Por quê? A constrição patrimonial de ações trabalhistas ela é muito grande. E a maioria das vezes que empresas tiveram dificuldades financeiras foi por questões trabalhistas. Então é preciso que você, mesmo que seja muito pequeno, tenha 1 funcionário, 2 funcionários, 3 funcionários, até 5 funcionários, você já pense na sua estrutura trabalhista. Pense em como que você vai organizar todos os seus processos trabalhistas, as suas demandas trabalhistas do dia a dia e principalmente que você esteja com os regramentos 100% colocados com a lei, seja através da CLT ou através mesmo de você contratar uma pessoa jurídica para prestar algum serviço para você ou não, que em alguns casos é 100% legal fazer isso. E você precisa pensar nessa sua estruturação trabalhista, porque a constrição patrimonial ela é muito grande, como eu já falei aqui. Então esse foi o primeiro ponto que eu coloquei. Vamos pensar em uma estruturação trabalhista, organizar os seus processos, organizar as suas demandas, porém já tendo então toda uma organização trabalhista, utilizando a lei trabalhista para proteger a sua empresa. Muitos empresários acreditam que isso não é possível e eu falo para você que é completamente possível. Através de uma consultoria jurídica você consegue organizar todos esses processos trabalhistas, as demandas trabalhistas, o seu dia a dia com os seus funcionários, se protegendo com a própria CLT. O segundo ponto que eu mencionei aqui para ele foi que ele deveria pensar em uma segregação de ativos. Exatamente, a segregação de ativos permite que você crie então uma separação patrimonial em mais de um CNPJ ou até mesmo que você coloque alguns bens no nome da sua família, né, utilizando a lei de bem de família para proteger os seus principais capitais. Um imóvel, um carro, talvez isso faça sentido para que você tenha no nome da sua pessoa física e não da seu CNPJ. Isso vai fazer total sentido quando você pensa em proteção da sua família. Por exemplo, se você é uma empresa que tem imóveis no seu nome e se você é uma empresa que vende, por exemplo, um serviço,
Você pode criar um CNPJ para colocar os imóveis no nome, você pode pegar a empresa que presta serviço e locar o imóvel dessa sua outra empresa. É totalmente legal você fazer isso, porém, você cria uma separação patrimonial, em que esse aqui não se comunica com esse. Em tese, é óbvio que existem algumas exceções para esses casos, mas é uma forma de você proteger o seu patrimônio e proteger a sua operação. No caso dele, talvez ele tenha operações financeiras que possam ser desconectadas e trabalhar com 2 ativos de CNPJ ou até mais, 2, 3, 4, 5, né, CNPJs conforme a onda de crescimento. Então esse é o segundo ponto, você segregar alguns ativos para que esses ativos criem, então, cada um deles uma personalidade jurídica distinta e cada um deles responda sobre aquelas personalidades jurídicas e sobre os serviços ou produtos que eles estão destinados a criarem e a entregarem. E o terceiro ponto que eu falei para ele, e essa é uma grande chave que você precisa também aprender, independentemente do tamanho do seu negócio, você precisa ter implementado dentro do seu negócio, que se chama código de conduta, manual de cultura, regulamento interno do seu negócio. Tudo isso pode ser criado dentro de um documento ou com documentos separados. Otávio, mas como que isso vai proteger a minha família de ter, então, uma responsabilização patrimonial, se isso tem a ver com procedimentos internos, se isso tem a ver com questões totalmente burocráticas da minha empresa? É exatamente por isso, por se tratar de organização interna da sua empresa. Esse foi o terceiro ponto que eu trabalhei com ele, a organização interna da sua empresa. Eu vejo que o erro de muitos empresários é querer crescer e esquecer de organizar os processos. Quando você tem esse tipo de documentos, esse manual de cultura, esse código de ética, esse regulamento interno, você tem clareza de todos os processos que você precisa criar dentro do seu negócio. E todos os pares envolvidos, colaboradores, prestadores de serviços, sócios, clientes, eles têm consciência de como que funcionam os processos da sua empresa. Isso cria uma blindagem e gera cada vez mais confiança e credibilidade do seu negócio. E confiança, credibilidade e segurança impede que você, então, seja responsabilizado muitas vezes com o seu patrimônio da pessoa física na sua pessoa jurídica. Então, esse foi o terceiro ponto. Olhar para o seu setor financeiro, olhar para o seu RH, olhar para o seu setor de produção, olhar para o seu setor administrativo e criar processos. E todos esses processos, eles partem de um manual de conduta, de um código de ética e de um regimento interno. O que pode e o que não pode fazer dentro da sua empresa. Tudo isso cria pessoas que entendem o seu ecossistema e querem estar próximo e, da mesma forma, expelem pessoas que não querem fazer parte do seu ecossistema. Isso é uma parte muito importante dentro do negócio. Se hoje você me pediria qual que é a parte mais importante do seu negócio e que as pessoas mais negligenciam, são esses documentos. Você acredita que tem que faturar mais, você acredita que tem que buscar mais clientes, mas você não olha para os seus processos internos. E o nosso papel como consultoria jurídica é entregar para você toda essa organização, construir junto com você toda essa organização. Se você quiser saber como que a gente presta serviço para empresas através de consultoria jurídica, tem um link aqui embaixo. Você acessa o nosso link, conhece a nossa página e você pode entrar em contato conosco e agendar uma consultoria totalmente gratuita, que nós vamos estar dispostos a ajudar você a ter um destino diferente e alcançar a prosperidade com segurança dentro do seu negócio. Então, toca aí e agende a sua consultoria gratuita. Então, esses foram os 3 pontos que eu deixei de dica quando ele me fez a pergunta: Otávio, como que eu protejo a minha esposa e os meus filhos do meu negócio? É que você precisa ter todos os seus processos trabalhistas organizados, todas as suas questões trabalhistas com clareza, porque a parte trabalhista é a que mais alcança risco de constrição patrimonial para o seu negócio, tanto a pessoa jurídica quanto da sua pessoa física. Cada vez mais usar a CLT ao seu benefício e não cada vez mais tentar a afastar do seu negócio. O segundo ponto que eu mencionei aqui é que você pode criar segregações de ativos, ter vários CNPJs com perfis diferentes que estejam entre si criando um ecossistema empresarial para que você tenha então essa segregação de ativos e que você possa cada vez mais estar operando com eles e gerar mais segurança para sua esposa e para os seus filhos. E o terceiro ponto é que você tenha os processos organizados, você tenha tudo documentado através do manual de cultura, código de conduta, regimento interno, para que
você e todas as pessoas que fazem parte do seu ecossistema empresarial tenham consciência de como que funciona, o que você aceita e não aceita dentro do seu negócio, certo? Que esses 3 pontos sirvam de reflexão para você que me acompanhou até o final desse vídeo, porque essa pergunta também fez sentido para mim